Olá! Mais um vídeo da série Por Onde Começar e dessa vez com literatura russa. Vocês sabem, eu adoro um russinho e literatura russa foi uma das coisas mais pedidas nessa série. Muita gente queria saber por onde começar na literatura russa e de certa forma eu entendo porque eu acho que muita gente tem medo da literatura russa, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo que esse medo é infundamentado. Os russos são maravilhosos e muito mais acessíveis do que muita gente pensa. E acho que esse medo vem do fato de que os russos são conhecidos por serem clássicos, por terem esses livros enormes. A gente tem aí Guerra e Paz, Irmãos Karamazov, Ana Karenina, que são livros de bastante fôlego. Outra coisa que eu acho que colabora são os nomes esquisitos, e aí eu acho que a gente tem um paralelo também com a literatura de língua alemã, que é outra literatura que muito me interessa. A gente tem playlist, inclusive, aqui sobre livros que eu já resenhei de literatura de língua alemã, vou deixar o link aqui nos cards. E sim, teremos também um Por Onde Começar, versão literatura de língua alemã, que vem sai aqui no canal. Mas hoje a gente vai falar de russinhos, que sim, tem esses nomes esquisitos, tem não só nomes, mas apelidos e apelido do apelido, e aí o leitor à primeira vista pode achar bem esquisito mesmo. E também a gente sabe que tem uns personagens muito excêntricos, é um contexto histórico bastante bagunçado, né? Muita coisa acontecendo. E aí até uma dica, porque eu acho que a literatura russa fica muito mais palatável e também mais fácil, né, de compreender como um todo, mais rica. Sua leitura definitivamente vai ficar mais rica se você entende o contexto no qual grandes autores como Tolstói, Turgenev, Dostoiévski, etc. escreveram. E aí, para isso, já fica o meu compromisso aqui. Pro ano que vem eu vou publicar esse vídeo aqui no canal, vai ser logo no início do ano, acho que em fevereiro ainda. Vou publicar um vídeo chamado Para Entender os Russinhos, que foram algumas coisas que eu li, algumas biografias, alguns textos de apoio que me ajudaram a entender melhor um pouco a literatura russa. Aliás, um pouco não, me ajudaram bastante. E aí acho que esse vídeo vai ser de grande utilidade para quem quiser fazer uma incursão aí pela obra dos russinhos. Mas, gente, os russinhos são viciantes, você vai querer ler um atrás do outro e quando você menos esperar, você já vai saber o que é um pud, a quantos quilômetros equivale uma Vesta, sem nem mesmo ter que olhar as notas de rodapé. Então, vamos começar a listinha com ele. É claro que tinha que ser ele, Tolstói e seu A Morte de Ivan Ilitch. E antes de falar do livro em si, eu já queria deixar um adendo bem importante, que é importante, aliás, não só para a literatura russa, para qualquer livro de língua estrangeira, que é a tradução desses livros. Sempre que você estiver procurando por um livro que foi originalmente escrito em língua estrangeira, procure ver se aquela edição tem a tradução diretamente do idioma original para o português, porque, gente, isso faz muita diferença. Dando uma pincelada rapidinho em tradução, a gente tem basicamente dois estilos, que são a tradução direta e a tradução indireta. A tradução direta é justamente essa que eu comentei agora, então, que o tradutor pega o texto original no idioma original e vai traduzir esse texto diretamente para o português. E a tradução indireta é quando um autor, por exemplo, o livro está escrito em russo, e isso é muito comum de acontecer, tá? E aí esse livro foi traduzido do russo para o francês, e aí o tradutor do português vai pegar a edição francesa, ou seja, que já passou por uma tradução, para traduzir dessa edição para o francês pro português. E assim, gente, as línguas, no geral, têm muitas especificidades. Eu falo mais desse aspecto com mais propriedade, digamos, do alemão, porque eu leio livros em alemão, já falei aqui algumas vezes, e o alemão tem muito esse aspecto poético, digamos assim, de uma palavra que é formada por dois substantivos e com um sentido poético por trás. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui da palavra curiosidade, que é de Neugier, e aí quando você quebra a palavra, Neu é novo, Gier é curiosidade. Então, curiosidade é a sede do novo, que é justamente a junção dessas duas palavras. Tem alguns autores que se utilizam muito desse aspecto da língua alemã, por exemplo, o Thomas Mann, que é um dos meus mozões, vocês sabem, e ele faz bastante uso disso, e é muito difícil de passar essa coisa para o português. Por mais bem feita que seja a tradução, sempre algum aspecto original da língua vai passar,
Então, assim, se já traduzir diretamente do idioma original você já perde algumas coisas, imagine partindo de uma tradução que já passou por outra tradução. Então, assim, gente, tradução direta é muito importante. Eu já comentei isso com alguns que vieram conversar comigo sobre tradução, que a minha primeira tentativa de ler Crime e Castigo foi de uma edição que justamente pegava a obra traduzida do francês para traduzir para o português, ou seja, não era uma tradução direta e, gente, foi terrível. Depois, na minha segunda tentativa, foi já com um texto traduzido diretamente do original e fez toda a diferença, de verdade. E eu falei tudo isso para indicar o trabalho de uma editora maravilhosa chamada Editora 34. Eles têm o maior catálogo, o catálogo mais completo de literatura russa aqui no Brasil. Inclusive, recentemente, eles completaram a publicação da obra do Dostoiévski, e quem conhece o Dostoi sabe que o bichinho escreveu pra caramba e eles conseguiram publicar toda a obra. Então, parabéns para a Editora 34. E vocês vão ver que todos os títulos que eu trouxe são da Editora 34, porque não somente eles têm um catálogo muito amplo de literatura russa, mas eles também têm muito cuidado com a edição. Geralmente a edição não só é traduzida do russo diretamente, mas tem textos de apoio que auxiliam na compreensão do texto que a gente está lendo. Eles têm também umas coletâneas maravilhosas de textos russos, inclusive vou mostrar uma delas aqui. E aí, só para vocês saberem alguns nomes, porque, por exemplo, a Companhia das Letras também faz um trabalho sensacional com tradução, eles têm muito cuidado. E aí tem os tradutores que já trabalharam com a Editora 34, mas que também têm trabalhos com a Companhia das Letras. Então, vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem o Boris Schneiderman, que é um dos tradutores mais renomados diretamente do russo para o português. A gente tem aqui no mercado Paulo Bezerra, que também é outro nome muito bem falado. A Fátima Bianchi, tradutora também muito renomada. Aí aqui de novo temos o Boris Schneiderman, mas a gente também tem o Irineu Franco Perpétuo, que também é um dos mais renomados, o Nivaldo Santos. Então tem muita gente boa traduzindo do russo. E também temos, claro, o Rubens Figueiredo, responsável pela tradução de boa parte da obra do Tolstói aqui no Brasil. E eu falei que todos os livros seriam da Editora 34, mas foi um engano. Eu trouxe de uma outra editora também para mostrar para vocês, que aí sim com tradução do Rubens Figueiredo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas enfim, ficam aí todos esses adendos que são muito importantes. E vamos falar de Tolstói agora. Essa daqui é uma das novelas mais famosas do Tolstói. Para mim, ela só perde para Felicidade Conjugal, que é a minha novela preferida, mas eu acho que para um primeiro contato, essa aqui pode ser melhor. Então, caso você esteja se perguntando aí, né, por que eu não trouxe Felicidade Conjugal, dado que é a minha novela preferida, é porque eu acho que para um primeiro contato, A Morte de Ivan Ilitch pode ser melhor. Acho que já dá uma ideia dos temas que são tratados na literatura russa, do estilo. E o que a gente tem aqui? Apesar de o título desse livro ser A Morte de Ivan Ilitch, esse livro fala da vida. Aqui a gente vai acompanhar um homem muito importante da sociedade russa, um juiz de instrução, que descobre que tem uma doença grave e a partir dessa doença ele se vê à beira da morte, começa a olhar a vida inteira dele em retrospecto. Então o Tolstói coloca aqui alguns pontos de como a gente às vezes desperdiça muito o nosso tempo, como a gente se importa com muitas coisas com as quais a gente não deveria se importar tanto assim, e muitas vezes fazendo isso em detrimento de coisas que deveriam ser realmente importantes para nós. Então assim, livrinho pequenininho, mas que te faz pensar pra caramba. Inclusive tô querendo reler esse texto aqui pra ter vídeo aqui no canal, falar um pouquinho melhor sobre ele. E a gente tem essa tradução aqui do Boris Schneiderman, mas a gente também tem essa tradução aqui que é do Rubens Figueiredo. Aliás, essa edição aqui da editora Todavia tá maravilhosa, porque a tradução é do Rubens Figueiredo, que é super especialista na obra do Tolstói. Para vocês terem noção, ele traduziu Guerra e Paz, ele traduziu Ana Karenina, e aqui a gente tem as novelas do Tolstói traduzidas pelo Rubens. Então a gente tem Felicidade Conjugal, a gente tem A Morte de Ivan Ilitch, Sonata a Kreutzer e Padre Sérgio. Eu já li todas as novelas, acho todas espetaculares. Eu acho que das novelas que eu li do Tolstói, que tem volumes separados aqui, só não tem Radim Murat, mas elas você consegue encontrar na edição da Editora 34. E aí, se você achar que vai gostar muito de Tolstói, eu acho que já recomendaria você comprar essa edição aqui, porque é bem completinha, as novelas são ótimas e, gente, Rubens Figueiredo é só se jogar assim, porque é certeza de muita qualidade. E a minha segunda indicação é mais um titã da literatura russa, Fyodor Dostoiévski e seu Memórias do Subsolo.
Vocês sabem, eu não sou a maior fã de Dostoiévski, mas não podia faltar um Dostô aqui. E esse, inclusive, foi o primeiro livro que eu li do Dostoiévski. Aliás, com exceção do Tolstói, todos os autores que eu vou mostrar aqui e os livros foram justamente os livros pelos quais eu entrei em contato pela primeira vez com esses autores. Então, estou indicando justamente eles aqui porque foram livros pelos quais eu comecei e que deu muito certo. Vocês podem ver o tanto de livro russo que tem na minha estante vendo a minha Bookshelf Tour. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Mas então, essa história aqui é narrada por um narrador anônimo. A gente não sabe o nome desse homem, a gente só sabe que ele é um ex-oficial que se retira da sociedade e vai viver no subsolo. E o que a gente tem aqui são as notas, as anotações desse homem. E aí esse livro é basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte a gente tem um pouco mais de digressão, um pouco mais de reflexões de cunho filosófico, bastante humor negro. Inclusive a primeira parte pode não parecer tão amigável assim, justamente por causa dessas digressões, mas a segunda parte, que é aí onde ele conta algumas experiências próprias dele da sua juventude, a coisa flui bem mais, e é mais um exemplo, gente, da capacidade dos russos de fazerem um livro tão pequenininho, mas que te dá tanta coisa para pensar. Esse personagem me gerou várias reflexões, e não só pelos temas mais capciosos que ele aborda, mas também pelo próprio personagem em si, que é uma pessoa extremamente complexa e contraditória. Excelente primeiro contato com Dostô. E fechando o trio mais famoso de contemporâneos e compatriotas, Ivan Turgenev e seu Rudin. O Turgenev apareceu aqui esse ano recentemente com o seu maravilhoso Memórias de um Caçador. Eu vou deixar o link aqui nos cards. E Rudin foi o meu primeiro contato com ele. E eu acho que não só é um excelente primeiro contato com a obra do Turgenev, mas também um excelente primeiro contato com a literatura russa como um todo. Porque aqui o Turgenev aborda um dos temas mais caros à literatura russa, que é a questão do homem supérfluo. E o que é esse homem supérfluo? O homem supérfluo é aquele homem super culto, muito inteligente, que tem uma posição na sociedade muito favorável, mas que não consegue dar vazão a todo esse conhecimento em forma de ações práticas a resolver problemas práticos. E o protagonista dessa história, o Dmitry Rudin, é justamente um exemplar desse homem supérfluo. E é um personagem que vai te causar inúmeros sentimentos. Você vai sentir raiva, você vai sentir pena, você vai sentir tristeza. E eu não sei vocês, gente, mas eu adoro essas obras que causam um turbilhão de sentimentos no leitor. E aqui a gente tem uma história ambientada no contexto da aristocracia rural russa, então já é bom para ir se familiarizando com isso, porque a aristocracia rural russa é bastante retratada nos autores, principalmente clássicos, do século XIX na Rússia. E agora, indo para os contos, vocês vão perceber que conforme vocês forem adentrando na literatura russa, vai ficar cada vez mais difícil fugir dos contos. E isso não é uma coisa ruim, tá? Não mesmo, ainda bem, porque os contos russos são maravilhosos. Eu já falei aqui várias vezes de contos russos, inclusive tem um vídeo aqui onde eu falo melhor sobre um dos livros que eu vou mostrar aqui, vou deixar o link nos cards, que é inclusive o primeiro vídeo dessa série que eu fiz, Por Onde Começar, que é justamente sobre contos, e o primeiro exemplar de contos que eu trouxe aqui é do Gogol, O Capote e Outras Histórias. E, gente, esse livro aqui, eu literalmente gargalhava lendo isso aqui. Vocês vão perceber também que os russos são muito irônicos, fazem muitas sátiras, eles têm um humor ali muito específico. E, gente, pra mim, Gogol é o maior representante desse humor russo. Essa edição aqui reúne os contos e novelas mais famosos do Gogol e, gente, principalmente as primeiras histórias. Nossa, mas eu ria de gargalhar mesmo, sabe? E o que eu gosto do Gogol é que ele é muito original, ele é muito russo, mas ao mesmo tempo ele consegue ser muito original e ele se utiliza dessas narrativas meio bizarras para fazer umas críticas e retratar o que estava acontecendo ali na sociedade, sabe? Nossa, é maravilhoso, também acho que seria um excelente primeiro contato com literatura russa. E como eu acho que vocês perceberam, eu dei preferência para livros curtinhos, porque eu sempre acho que é melhor a gente conhecer alguma coisa nova, alguma literatura nova ou algum autor novo,
por meio de livros curtinhos, porque aí a gente consegue já ter uma ideia dos temas, do estilo, mas sem ter uma obra super grande que pode ser um pouco cansativa para quem não está familiarizado. E aí agora eu tenho uma obra meio nível 2, digamos, ou para os mais vida loucas que já quiserem partir diretamente para essa aqui, apesar de que, assim, gente, eu não acho nada vida louca, porque isso aqui é uma delícia. Nova antologia do conto russo, organizada pelo sensacional Bruno Barreto Gomide. Aqui a gente tem um panorama de 200 anos de literatura russa, então tem escritores diversos, tem tanto mulheres como homens, histórias tristes, histórias felizes, histórias engraçadas. Esse livro é sensacional, sério, eu acho que, assim, dos maiores feitos da Editora 34, tá muito boa mesmo essa antologia. Eu até já falei isso sobre ela por aqui, que eu acho legal tanto para quem já tem contato com a literatura russa, porque aqui a gente conhece outros nomes que não os que eu apresentei aqui, que são nomes muito famosos, mas também para quem quer entrar em contato com a literatura russa. Eu acho muito bom, de verdade, e o que eu gosto muito também daqui é justamente dessa variedade de autores, também da variedade no tempo, né? A gente tem tantos clássicos como os autores mais modernos. Eu descobri muitos autores novos russos, lendo isso aqui, tem vários que foram para minha listinha, que eu já até comprei alguns livros deles, e aí antes de cada conto tem uma introdução sobre quem é o autor, fala um pouco do contexto no qual os textos desse autor foram produzidos. Gente, sério, é uma joia. Se você gosta de literatura russa, isso aqui tem que estar na sua estante. Eu não sou muito de falar disso, ai, você precisa ler esse livro, mas olha, se você gosta de literatura russa, esse aqui você precisa. E foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado das indicações, espero ver mais gente lendo russinhos por aí. Me avisem quem já leu literatura russa, se vocês concordam com a indicação, se vocês têm mais alguma outra indicação, e se você é uma das pessoas que nunca leu, mas quer ler, me avisa se teve algum específico que você se interessou, vamos conversar aqui nos comentários. E por hoje foi isso. Daqui a pouco a gente aparece aí com mais outros dessa série Por Onde Começar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.